Irmãos, este Deus, chamado Yahu, Elohim, Javé, Jeová, Deus, Senhor, este Deus do deserto, este Deus, Israel, Deus de Moisés, Elias, Salomão, Davi, Abraão, enfim, este Deus, ele matava crianças, ele matava animais, ele jogava doenças, enfermidades nos animais, nas pessoas, ele tacava fogo nas pessoas, ele enviou 2 ursas para despedaçar 42 meninos. Este Deus que o mundo inteiro segue é o próprio diabo, é um Deus vingativo e cruel. Irmãos, vamos analisar os frutos dos profetas que o mundo inteiro idolatra. Vamos ver quais eram os frutos deles. Caim mata o seu irmão Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Irmãos, quem é que mata desde o princípio? João 8,44 é o diabo. Depois disso, irmãos, Deus disse a Caim que se alguém matar ele, 7 pessoas da família do assassino serão mortas como vingança. Em Gênesis capítulo 4, versículo 15. Ali, o Deus diz que fará vingança, que irá matar 7 pessoas da família do assassino. Irmãos, o Messias disse: não se vingue daqueles que fazem mal a vocês. Em Mateus, capítulo 5, versículo 39. Irmãos, quem mata desde o princípio é o diabo. Lameque, em Gênesis, capítulo 4, versículo do 23 ao 24. Ali Lameque mata um homem e um moço, porque eles machucaram Lameque. Irmãos, quem é que mata desde o princípio é o diabo. Irmãos, o Messias disse: não se vingue daqueles que fazem mal a vocês. Amem os seus inimigos. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 24. Ali, irmãos, Lameque fala o seguinte: se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. Irmãos, quem é que mata desde o princípio é o diabo. Irmãos, lembra que o Deus ia se vingar daqueles que matassem Caim? 7 pessoas da família do assassino seriam mortas? E Lameque diz que 77 pessoas seriam mortas pela morte dele. Irmãos, Messias disse em Mateus, capítulo 18, versículo do 21 em diante. Ali, irmãos, Pedro pergunta ao mestre: Mestre, devo perdoar meu irmão 7 vezes? Ali o Messias diz: não te digo 7 vezes, mas 77 vezes. Vejam só, irmãos. Observem a diferença. Deus mataria 7 pessoas como vingança pela morte de Caim. 77 pessoas seriam mortas pela morte de Lameque. E o Messias disse a Pedro: perdoe 77 vezes. Noé. Em Gênesis, capítulo 7, versículo do 13 ao 16. Ali, irmãos, Deus faz acepção de pessoas. Deus só deixa Noé e sua família ficar vivo. O restante, Deus mata através das águas. Pessoas morreram afogadas porque Deus mandou um dilúvio
que matou tudo que havia vida na terra, tudo que tinha vida e respirava, Deus matou através do dilúvio. Irmãos, em Romanos, capítulo 2, versículo 11, ali diz, irmãos, que o Pai não faz acepção de pessoas. Em Mateus, capítulo 5, versículo 45, ali diz que o Pai faz com que saia sol e chuva, tanto para aqueles que fazem o mal e tanto para aqueles que fazem o bem. Irmãos, quem é que mata desde o princípio é o diabo. João 8:44. Em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, ali Deus diz que quem matar uma pessoa será morto por outra. Olho por olho, dente por dente. Irmãos, quem é que mata desde o princípio é o diabo, irmãos. Messias disse em Mateus capítulo 5, versículo 39, não se vingue daqueles que fazem mal a vocês. Em Mateus capítulo 5, versículo do 44 ao 45, ali o Messias disse: amem os seus inimigos, para que assim vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque o Pai faz com que saia sol e chuva, tanto para aqueles que fazem o mal, quanto para aqueles que fazem o bem. Em João, capítulo 5, versículo 19, ali o Messias disse que tudo que ele fez foi o que ele viu o Pai fazendo. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Irmãos, vejam os frutos, atitudes e ações do Messias. Ali, irmãos, vocês irão ver os frutos, atitudes e ações do Pai, irmãos. O Pai é amor, o Pai é bondade, o Pai é piedade. Irmãos, em Gênesis, capítulo 8, versículo 20, ali Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo do 24 ao 25, ali, irmãos, diz que o Pai não habita em templos, altares, casas construídas por mãos de homens, e o Pai não é servido por mãos de homens, irmãos. Em Gênesis, capítulo 8, versículo 21, Noé, ele queimou animais em sacrifício para Deus, e Deus se agradou desses animais queimados. Irmãos, em Mateus, capítulo 9, versículo 13, ali o Messias disse que o Pai não quer sacrifícios de animais, o Pai quer piedade, o Pai quer que as pessoas amem a Ele e amem o próximo como a ti mesmo. Em Gênesis, capítulo 9, versículo do 21 ao 25, ali, irmãos, Noé se embriaga, fica bêbado, e ele fica nu. E ali um de seus filhos, Cã, conta aos seus irmãos que viu o pai nu. E assim, os dois irmãos de Cã vão até lá e cobrem Noé. Noé, quando fica sabendo do que aconteceu, ele fica bravo com Cã e joga uma maldição sobre seu filho. Noé diz: maldito seja Cã. Ele joga uma praga em Cã. Irmãos, em Tiago, capítulo 3, versículo do 11 ao 12, irmãos, de uma mesma boca não pode sair bondade e crueldade, irmãos. De uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, irmãos. Messias disse que pelos frutos conheceremos a árvore. Uma árvore boa,
que dá frutos bons, frutos de bondade, piedade, amor com o próximo, não dá frutos ruins, frutos de crueldade, frutos de ódio com o próximo. Assim, irmãos, uma árvore ruim, que tem crueldade e ódio com o próximo, não pode produzir frutos bons, frutos de bondade e piedade com o próximo, irmãos. Pelos frutos, irmãos, se conhece a árvore.